o órgão público, ele pode aplicar penalidade, você que escreveu um livro sobre sanções, em razão da prática de comportamento não previsto em lei? Como responder essa pergunta? Por gentileza, fica à vontade. Porque a gente traz essa questão da aplicação de sanção, o regime sancionatório, ele tem que ficar no radar do licitante. Esses dias eu estava conversando com um pessoal aqui interno, o pessoal de vendas, e um cliente ligou para uma pessoa aqui e disse: eu queria ganhar a licitação, mas eu não gostaria de ler o edital. Existe alguma ferramenta para eu ter um êxito na licitação? Porque eu não tenho tempo. Meu negócio é executar o objeto. Começou errado, né? Por quê? Porque fora tudo que ele tem que estudar, ele tem que olhar lá para o sistema sancionatório. E o que a gente vem observando hoje? A 14133, ela colocou uma régua apontando que o máximo da multa é de 30% do valor do contrato. O que as administrações estão fazendo? Elas estão colocando o máximo e estão colocando o mínimo ali, que é um percentual extremamente elevado, né? Você sofrer por conta de uma execução contratual, ser punido com 30% do valor do contrato é um valor significativo. Por quê? Porque o lucro dos empresários hoje, eles estão em torno de 7 a 12%. Então, quando a gente entra lá nas planilhas do BDI, a gente observa que os tribunais, eles estão estabelecendo um lucro de 7 a 12, ou seja, passar muito longe da repercussão negativa de uma multa aplicada, né? Então, o sistema sancionatório tem que ficar no radar do licitante. Então, analisou o termo de referência? Deixa eu dar uma olhada lá no impacto negativo que uma sanção pode recair. Até porque, se você achar que você não consegue executar o objeto, nem participa. Por quê? Porque a administração pública, observando uma execução contratual, ela é obrigada a instaurar o sancionador. Várias e várias e várias decisões dos tribunais de contas apontando que o gestor do contrato não instaurou o sancionador. Por quê? Uma coisa é você instaurar o sancionador, outra coisa é você aplicar a sanção. Então, prevarica o servidor público que não instaura o sancionador. Então, veja, se atenta ao regime sancionatório do edital. E aí, para eu finalizar, eu entro na pergunta: o órgão pode aplicar uma penalidade em razão de uma prática de um comportamento que não está previsto em lei? No meu entender, não pode. Por quê? Porque incide sobre o regime sancionatório, seja penal ou administrativo, o princípio da tipicidade. Ou seja, toda matéria punitiva tem que estar fixada na lei. Então, o artigo 155, ele traz um rol de infrações administrativas. E essas infrações administrativas, elas devem estar melhor customizadas no edital à luz da particularidade daquele objeto que está sendo licitado. E existem algumas administrações que elas colocam no regulamento e no edital comportamentos que eles não constam da lei, né? Então, o que eu trago de exemplo? Recusa de amostra. No meu entender, a recusa de amostra não é um comportamento que consta da lei. Em razão disso, não poderia a administração punir e nem prever no edital. Então, vejam só, analisando o edital, observou um comportamento estranho, vai lá no 155 da nova lei e verifica se esse comportamento ele está listado lá. Se não estiver, impugnação. Uma impugnação ela não for respondida, representa ao Tribunal de Contas. Por quê? Porque se você participa da licitação prevendo aquele comportamento infracional, o servidor público está vinculado ao edital e ele vai instaurar um sancionador. E isso é muito ruim. Esses dias, analisando um regulamento de uma estatal que fixava como possibilidade de instauração de sancionador a apresentação de recurso que fosse entendido pela administração como um recurso meramente protelatório. Pô, isso não consta da lei, mas estava no regulamento. Na hora que eu bati os olhos, eu falei assim, olha que interessante isso aqui. No meu entender, viola o princípio da tipicidade. Então, o licitante tem que observar em momento anterior o regime sancionatório, uma vez que, se ele incorrer naqueles comportamentos, ele pode ter um prejuízo significativo, prejuízo ele que inclusive pode até prejudicar a permanência da empresa no mercado.